Tá todo mundo vendo a aula? Foi compartilhado aí? Vocês estão conseguindo ver? Sem problema. Pronto, então acho que vamos começar, né? Isolda está na reunião, Matheus, Ingrid, Iane, Francisco, Rayane. Rayane vai participar também, né, Rayane? Daniela, coordenadora, doutor Alex, Monique. Então vamos lá. Pessoal, me convidaram aqui hoje para falar um pouquinho da atuação do farmacêutico clínico no ambiente hospitalar. Como foi uma reunião aberta, eu tentei não fazer uma coisa muito científica, eu tentei fazer uma coisa mais usual, mais comum para todo mundo, para ficar uma linguagem mais acessível a todo mundo. Mas o papel, o foco da aula... Oi? Jefferson, posso só pedir uma coisa para você expandir sua tela toda? É porque tem um monte de aba além da sua, pelo menos é que eu estou vendo aqui. Deixa eu tentar aqui, viu? Pronto, os outros ficaram melhores. Pronto, os outros ficaram melhores. Acho que agora foi, né? Agora foi. Agora tá jóia. Perfeito. Perfeito. Então, como eu estava falando, a proposta foi trazer um pouco de como é o nosso serviço de farmácia clínica aqui no Hospital Primavera, mas falar também um pouquinho da importância desse profissional na equipe multidisciplinar, desenvolvendo suas atividades e seu papel realmente, como que funciona isso. Farmacêutico clínico, aqui no Brasil principalmente, é um termo novo, eu diria que seria uma nova profissão, porque muita coisa mudou de pouco tempo para cá, principalmente depois de nossa resolução de 2013, e isso não é uma atuação tão comum em todos os hospitais do Brasil ainda. Por isso que eu tentei trabalhar com a linguagem um pouco mais usual, para que todo mundo entenda, talvez aqueles que não tenham a experiência com isso. A maioria das pessoas que estão aqui já me conhecem, eu sou Jefferson, sou farmacêutico aqui do hospital há 3 anos, mais ou menos, formado pela Universidade Federal de Sergipe. Lá também fiz o mestrado em Ciências da Saúde e também estou agora em curso do doutorado pelo Programa de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Sergipe também. Para começar um pouquinho, não sei se todo mundo sabe que desde muitas décadas o farmacêutico já tinha contato com usuários de medicamentos. Só que nas décadas passadas, geralmente era muito mais comum a farmácia magistral. E depois da década de 40, mais ou menos, com o processo de industrialização, o farmacêutico ele perdeu um pouco o foco desse contato com o indivíduo, com o usuário de medicamento. Isso aconteceu depois desse processo de industrialização. E de lá para cá, constantes mudanças e evoluções têm acontecido, mas começou primariamente lá nos Estados Unidos, com esse conceito direcionado mais à prática clínica. E aqui no Brasil, isso aconteceu de forma tardia, mas nós conseguimos ultimamente mudar esse paradigma. Antigamente, o paradigma dizia-se que o farmacêutico era o profissional do medicamento. Hoje em dia, o farmacêutico é visto como um profissional voltado ao usuário de medicamentos. O paciente, hoje em dia, ele passa a ser o foco, e não só o medicamento. Então, antes, o farmacêutico era visto nesse modelo, dentro de uma farmácia, cuidando de estoque, armazenamento, validade, temperatura e várias outras coisas. E aí o farmacêutico sai desse cenário e ele passa a assumir esse cenário, à beira do leito, cuidando do paciente, juntamente com os outros profissionais da equipe que integram a equipe multidisciplinar. E aí é justamente de onde vem o conceito de farmácia clínica. Tem uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, a resolução 585 de 2013, que traz justamente que a farmácia clínica é uma ciência voltada para a prática do uso responsável de medicamentos, em que o farmacêutico está diretamente ligado ao cuidado com o paciente, de forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar, prevenir doenças, garantir o uso seguro racional, economizar custos e várias outras funções. E aí,
Como eu falei isso de custos, isso é muito interessante, porque se vocês puderem ver aí, no censo de 2012 do DataSUS, essa foi uma amostragem adaptada do Conselho Federal de Farmácia, que por ano, em média, 48 milhões de atendimentos são realizados em unidades de emergência e urgência. Cerca de 11 milhões de internações. Isso dá, em média, um custo de R$ 1.135 por paciente em cada internação dessa. Isso, lógico, que é uma medida bem geral. Tanto em serviço público quanto em serviço privado, é uma média global. Dentro disso, essas internações estão as internações provocadas por problemas relacionados a medicamentos, sendo que 9 a 24% dessas internações de urgência justamente estão ligadas a problemas relacionados aos medicamentos. No final da conta, isso tudo dá um gasto em média de 1,3 a 3,6 bilhões de reais por ano. E 70% dos eventos que acontecem, eles são considerados evitáveis. Então, muitos só para a gente entender, muitos dos pacientes que procuram a unidade de emergência, de 9 a 24% pode ser de causa por um erro de medicação, pode estar ligado à cadeia medicamentosa. Desses pacientes que procuram por causa dessas causas, cerca de 70% poderiam ser evitáveis. Então, só para vocês começarem a entender, justamente a gente começar a introduzir nesse sentido o papel, a importância que tem o profissional do medicamento, como era chamado, agora ligado ao cuidado do paciente. Isso certamente poderia ser evitado. Os custos com medicamentos e com tratamentos relacionados a erros de medicação ou falhas na cadeia de medicamentos poderiam ser evitados e diminuídos. E o interessante é que isso é uma constante, crescente. Aqui foi uma amostragem também do Conselho Federal de Farmácia, adaptado dos dados do DataSUS de 2012, nos últimos 10 anos, 2003 a 2013, mas eles colocaram também os dados de 2014. E vocês podem ver aí que é uma crescente a quantidade de gastos que o sistema de saúde tem todo ano por causa dessa falha na cadeia medicamentosa. E aí, só para a gente entender, geralmente a gente vê essas hospitalizações só a ponta, mas funciona como justamente um iceberg. Tem vários outros problemas relacionados e ligados a isso, a essas hospitalizações e mortes por medicamentos. Falta da efetividade terapêutica, eventos adversos aos medicamentos, uso incorreto de medicamentos, são todas causas que levam a essas hospitalizações e mortes por medicamentos. Mas nem sempre está visível a todo mundo. Por isso também a justificativa da importância do profissional farmacêutico, mais precisamente farmacêutico clínico, para tentar identificar e ajudar a equipe multidisciplinar a resolver todos esses outros problemas que estão ligados. E aí vocês podem ver falha no acesso aos medicamentos, interações medicamentosas também são causas, medicamentos de uso desnecessário, baixa adesão, isso é um tema muito discutido também, a adesão medicamentosa, é um dos grandes fatores que levam ao aumento da hospitalização. O uso incorreto leva a outras comorbidades, que consequentemente levam ao processo de hospitalização e consequentemente mortes. Erros de medicação, que está relacionado a toda a cadeia, desde a administração incorreta, a prescrição incorreta e vários outros problemas relacionados a isso. Falhas de comunicação da equipe, por incrível que pareça, também é uma causa de internações, de hospitalizações, de mortes pelo uso incorreto de medicamentos. Falhas na monitorização do paciente. Então, vocês veem que é um processo muito complexo. Existem diversos fatores que levam a justamente todo ano aumentar o número de hospitalizações e mortes por medicamentos. E aí, para a gente começar a entrar nisso, aqui eu trouxe alguns resultados que são obtidos com as ações clínicas que o farmacêutico pode fazer. Melhorar a adesão aos tratamentos farmacoterapêuticos, diminuir a incidência de reações adversas e interações medicamentosas, diminuir o tempo de internação, diminuir morbidade e mortalidade dos pacientes, melhorar a qualidade de vida desses pacientes e, consequência disso tudo também, diminuição de custos. Já que a gente está falando de um hospital privado, custos é muito importante se falar. E a cadeia medicamentosa está totalmente inserida nessa análise de diminuição de custos.
Outra coisa que eu trouxe aqui tem vários farmacêuticos aqui, os meus colegas estão aí e sabem o quanto que é discutido desde o início da graduação, na prática clínica do dia a dia, na prática da gestão farmacêutica, seja lá o que for, a quantidade de estudos e de dados que a gente tem que comprovam a importância justamente desse farmacêutico inserido num serviço, farmacêutico clínico mais propriamente dito. E a principal função que os artigos trazem é justamente a diminuição dos erros de medicação, que engloba várias outras coisas. Como eu já falei há 2 slides atrás, administração, via de administração, prescrição incorreta e várias coisas. São vários erros que estão ligados à cadeia de medicamentos ou os erros de medicação. E aí, falando propriamente dito agora do nosso serviço de farmácia clínica aqui do Hospital Primavera, hoje, atualmente, a gente só tem 4 farmacêuticos. E tem 2 outros farmacêuticos na gestão de estoques que dão suporte também em algumas atividades. Mas isso aqui é só para vocês entenderem que o desafio ele é muito grande, ele não é fácil. Eu botei aqui um quadro para mostrar para vocês justamente o tanto de atribuições que a gente tem ligadas à farmácia clínica, mais propriamente dito. Conciliação medicamentosa, farmacovigilância, avaliação da farmacoterapia, visita multidisciplinar, o farmacêutico participa das visitas, o farmacêutico clínico faz treinamento assistencial com as equipes de saúde, o farmacêutico clínico faz auditoria das metas de segurança, o farmacêutico clínico participa da equipe multidisciplinar de terapia nutricional, a MTN, o farmacêutico também faz alta farmacêutica. Então, são várias atribuições. E aqui no hospital é distribuído em todos os serviços, ou todos os setores do hospital. Só que, por conta desse número reduzido de farmacêuticos que desempenham somente essas funções, a gente não consegue fazer tudo em todos os setores, nem abranger todos os indivíduos ou usuários do serviço. Mas a gente consegue organizar de forma que a gente tente abranger o máximo de usuários possíveis e tentar passar o serviço também com qualidade, que é muito importante. E aí, começando conciliação medicamentosa, é o nosso serviço lá da ponta. Aqui no hospital, a gente faz conciliação medicamentosa com todos os pacientes que são internados no hospital. Aqueles pacientes que chegam na ponta e só ficam 24 horas no hospital e vai embora, a gente não agrega esses pacientes, até pela dificuldade de fazer essa atividade. Eu coloquei a ficha aqui de conciliação medicamentosa que a gente utiliza, mas basicamente são os dados gerais do paciente, número de atendimento e tal. Medicamentos de uso domiciliar. A gente pergunta na entrevista quais são os medicamentos que ele tinha o hábito de fazer em casa, os medicamentos de uso contínuo. E aí a gente divide aqui para ficar melhor organizado na hora de evoluir, também prestar informação melhor. Medicamento por nome de marca, porque às vezes o paciente ele não sabe o nome do princípio ativo. Nome do princípio ativo, dose, via, frequência, horário, é muito importante para a gente, horário, e dose da última hora, principalmente para os antimicrobianos, que às vezes o paciente ele tinha iniciado um determinado antibiótico em casa, ele estava no curso do tratamento, e aqui a gente precisa saber qual o curso desse tratamento, para dar continuidade ou não, ou até o profissional médico ter melhor noção do que ele estava fazendo em casa. Se é padronizado na instituição ou não, porque quando não é padronizado, a gente tenta dar a opção ao médico do que pode ser intercambiável, quais são as doses e as apresentações que a gente tem aqui no hospital também. E no final, a gente tem um parâmetro para alimentar o nosso indicador sobre o processo de conciliação, se o medicamento ele foi mantido, se ele foi substituído, se ele foi suspenso, ou se ele foi modificado a sua apresentação, ou posologia. E a gente também agrega nisso tudo aqui a pergunta sobre alergia medicamentosa ou reação adversa a medicamentos. Hoje a gente consegue fazer com 100% dos pacientes que são internos no hospital. Então, todo paciente que entra pela unidade de emergência, ele precisa ser internado no hospital, a gente vai e consegue agregar todos esses pacientes. Um outro serviço muito importante que a farmácia clínica desenvolve aqui no hospital é justamente a farmacovigilância, que é a busca por reações adversas aos medicamentos. A gente consegue fazer hoje ela de forma ativa na unidade de emergência, em todos os pacientes de pronto atendimento que buscam o atendimento de emergência.
A gente não consegue, infelizmente, fazer com todos os pacientes, porque, em média, no mês, só para vocês terem ideia, em torno de 1.000 pacientes entram pela urgência, mas a gente faz buscas aleatórias e organizadas, em 2 períodos pela manhã, 2 períodos à tarde, 2 períodos à noite. Naqueles pacientes que estão na sala de medicação, a gente vai e faz a entrevista se no hábito do uso do medicamento ele sentiu alguma reação ou algo que não é conhecido. E aqui eu mostrei um formulário que a gente preenche quando o paciente relata que teve algum evento. Esse formulário é preenchido. Como vocês podem ver aqui, existe um algoritmo de Naranjo que a gente utiliza muito em farmácia para identificar a causalidade daquele evento adverso, e a gente classifica no final como possível, aquele evento foi possível, foi provável, foi confirmado após o uso daquele determinado medicamento. Isso dá uma noção muito boa para a gente tentar entender se está ligado ao medicamento de fato, se está ligado ao tempo de infusão ou várias outras coisas. E depois disso, a gente alimenta, aqui é um hospital sentinela também. Para quem não sabe, o Hospital Sentinela participa de uma rede de hospitais que faz notificação para a vigilância sanitária, para a gente ter o mapa justamente de reações adversas a medicamentos, e a gente alimenta por mês também esses dados relacionados à farmacovigilância. E outra coisa legal também que a gente incorporou nos últimos meses foi a busca ativa no internamento, só que, como a gente falou, por ter poucos profissionais e não conseguir abranger todo o hospital, a gente tentou utilizar algumas estratégias. E a principal estratégia que a gente utilizou foi a utilização de gatilhos. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas teve um artigo que foi publicado também em 2013, se não me engano, o Trigger Tools, que é justamente ferramentas de gatilho que ajudam na identificação de eventos adversos ou reações adversas a medicamentos. E hoje aqui no hospital a gente utiliza o uso de corticoide. Todos os pacientes, a gente consegue filtrar no sistema todos os pacientes que estão em uso de corticoides ou de antihistamínicos, na verdade, e com esse filtro dos pacientes que estão em uso de antihistamínico, a gente vai tentar identificar, investigar o porquê que ele está usando aquele antihistamínico. E aí consegue fazer um levantamento justamente dessas reações no hospital. E um outro passo é a busca passiva também, que é aquela que os profissionais de saúde informam para a gente vai lá e ajuda na investigação. Aqui está um exemplo também de uma outra ação que a gente faz no processo de farmacovigilância, que é justamente o cadastro no histórico desse paciente, o histórico de alergia, o cadastro do paciente. Todo paciente que é interno no hospital, ele tem um número de atendimento e a gente consegue fazer esse cadastro alegando ou informando as reações adversas ou alergias que o paciente tem. Tem um exemplo, o paciente alérgico ao ácido acetil salicílico. E aí o próprio sistema tem um bloqueio que ele, caso venha acontecer do médico prescrever esse medicamento, ele aparece um pop-up dizendo que o paciente é alérgico e que, se ele mesmo assim precisar insistir na prescrição daquele medicamento, ele tem que usar uma justificativa para conseguir prescrever ou fazer o desbloqueio, senão o medicamento não é prescrito. Outra coisa interessante, que é o maior desafio nosso, é justamente a avaliação da farmacoterapia. Para os meninos que estão aí, Matheus, Monique, Ingrid e Yane, que já passaram por aqui e tiveram a oportunidade de fazer estágio, antes a gente tinha uma conformação de chamar avaliação da farmacoterapia, porque a gente chama que avalia o paciente como um todo. A influência dos exames laboratoriais, a influência de sedalanalgesia, o uso de antimicrobianos e várias coisas. Tudo que está ligado ao paciente que tem interferência ou não medicamentosa. E dentro disso a gente incorporou um novo serviço ultimamente, que é a avaliação das prescrições médicas. Nós começamos um projeto piloto na UTI daqui do hospital, e nós conseguimos avaliar hoje cerca de 30 pacientes, 30 leitos, a avaliação da prescrição. Então o médico prescreve via sistema, a enfermagem faz o aprazamento, que é a distribuição dos horários de tomada, e nós da farmácia avaliamos a prescrição quanto aos itens dose, posologia, diluição, aprazamento, interação medicamentosa. Isso a gente chama hoje de avaliação da prescrição online, no sistema, dentro do próprio sistema, no prontuário do paciente.
e a gente consegue liberar essa prescrição. Então, hoje, esses 30 leitos que a gente está utilizando como projeto piloto, é justamente os leitos que a prescrição ela só é validada depois que o farmacêutico faz análise da prescrição. Os demais pacientes a gente consegue nesse modelo. Só para vocês entenderem, alguns itens que a gente utiliza, e que são vários, é justamente um ajuste renal pelo clearance de creatinina, incompatibilidades medicamentosas, indicação, antibiótico profilaxia, duplicidade terapêutica, aprazamento, interação medicamentosa, dose, via, frequência, volume. São vários itens que são analisados na prescrição e no prontuário do paciente também, que nós chamamos de avaliação da farmacoterapia. É também um serviço de muito desafio, porque são muitas funções que a gente tem que fazer e a gente não consegue ainda também abranger todos os pacientes, mas isso é um processo que a gente está caminhando muito, principalmente depois do processo de acreditação. Nós já estamos no processo, já somos acreditados ONA 3, a Organização Nacional de Acreditações, e foi justamente, sem dúvida nenhuma, o que mais impulsionou e deu esse suporte à farmácia clínica. Por isso que hoje nós conseguimos abranger muito mais coisas e é um processo constante de evolução. A gente pretende, muito em breve, ou assim que possível, ou assim que aumentar a equipe de farmacêuticos, conseguir abranger todos os pacientes com todos os serviços. Aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês de avaliação da farmacoterapia. Aqui a gente traz diagnóstico, só para a gente entender o quadro clínico do paciente, alergias, antimicrobianos em uso, profilaxia de tromboembolismo venoso é outra coisa bem interessante. O hospital trabalha com protocolo de TEV, e o médico vai lá, faz a indicação, prescreve, o sistema ele já é padronizado, parametrizado, para dar uma estimativa de uso. O paciente tal é indicado a enoxaparina de 40 miligramas. E a gente da farmácia faz o papel de justamente atestar se o que está prescrito condiz com o que está indicado. Isso é bem interessante, esse trabalho também. Profilaxia de úlcera por estresse, o uso de inibidores de bomba de próton, antagonistas antihistamínicos, sedanalgesia, droga vasoativa, parâmetros clínicos adversos. Será que o paciente está com plaquetopenia? Será que isso tem influência, interferência de algum medicamento? A avaliação técnica da prescrição, que foi aquilo que eu falei, dose, via, frequência, posologia. Problemas farmacoterapêuticos, que aqui entra as interações medicamentosas, os erros de via e várias outras coisas. E no final a gente faz um plano terapêutico, que nada mais é do que uma sequência de condutas que a gente pretende tomar durante a internação daquele paciente para tentar ajudar justamente nesse tratamento e na recuperação. E, por fim, para fechar esse ciclo de farmácia clínica propriamente ligado com o paciente, a gente tem a alta farmacêutica, que é no momento que o paciente vai para casa. Hoje, a alta farmacêutica, pelo serviço de farmácia clínica aqui do hospital, a gente consegue fazer com os pacientes em uso de sondas, tá? Também foi um projeto novo que foi iniciado em parceria com a MTN. Isolda está aí, depois eu quero que Isolda fale um pouquinho do que ela está achando dessa parceria de nutrição e farmácia. É um trabalho bem legal que tem acontecido, que é justamente orientar os pacientes que vão para casa em uso de sonda com relação ao manejo da sonda, com relação à trituração do medicamento, à administração correta, porque a gente vê que muito paciente volta para o hospital porque obstruiu a sonda. E esse não é um problema só financeiro, porque tem sondas que é muito caro. Mas você expõe o paciente a um ambiente hospitalar, às vezes o paciente vem por esse motivo, mas ele acaba ficando porque pega uma infecção ou várias outras coisas. E sem contar também justamente o que eu falei, o custo do tratamento, a higienização e várias outras coisas. E aí a gente faz aqui uma orientação geral sobre como administrar os medicamentos de forma correta pela sonda, de como fazer a lavagem da sonda. E também a gente faz um calendário posológico, que nada mais é do que a organização dos medicamentos da prescrição de alta de acordo com horários, de acordo com as recomendações que aquele medicamento deve ser utilizado, se pode tomar com alimento, se não pode, e várias outras coisas. É também uma proposta da gente expandir a alta farmacêutica para outros grupos de pacientes. Mas isso daí é um processo constante de evolução e a gente está tentando buscar fazer isso de forma mais rápida. E aí falando agora justamente das parcerias que o serviço de farmácia clínica tem
que é justamente aquilo que eu falei. O farmacêutico clínico, ele sai de dentro da farmácia e ele passa a integrar uma equipe multidisciplinar. E aí, justamente agora eu vou tentar mostrar para vocês um pouco da interação desse farmacêutico com a equipe multidisciplinar. Aqui foi também um processo novo de evolução dessa parceria de farmácia com a MTN. A gente conseguiu criar uma tabela de administração dos medicamentos por sonda. Porque até então, todo paciente que era para ser administrado, a equipe de enfermagem não sabia se podia ou se não podia, ia lá, triturava e administrava no paciente. Tem medicamentos que formam grumos, tem medicamentos que têm liberação controlada, tem medicamentos que não pode ser administrado por sonda porque tem um risco ao paciente, tem medicamentos que interagem com a própria dieta, então a equipe ficava muito desprotegida dessas informações. E aí, justamente, a gente fez uma tabela com todos os medicamentos que são na apresentação de comprimido, e a gente aqui agora colocou nome do princípio ativo, nome comercial, e se pode por sonda, sim ou não. Se sim, as recomendações de administração, e se não, não tem nenhum caso aqui, mas existem casos que não podem, a gente dá uma possibilidade de alternativa de troca. Então, aqui um exemplo. A Ciclovir, nome de marca é o Zovirax, ele pode por sonda, deve ser triturado, absorver em 10 ml antes de ser administrado, mas também tem a possibilidade de Zovirax intravenoso. Um outro exemplo, por exemplo, o omeprazol, que são grânulos, ele não tem a recomendação de ser triturado e ser administrado por sonda, mas a gente tem outras apresentações. A gente tem o omeprazol intravenoso, a gente tem o pantoprazol intravenoso, a gente tem a ranitidina, solução, ranitidina intravenoso. A gente então agora deu as opções de alternativa de troca, quando aquele determinado medicamento ele não pode ser administrado. Aqui está um exemplo do nosso farmacêutico que trabalha em parceria justamente com a MTN, é o Clinton, eu não sei se ele está aí. Aqui foi ele dando justamente um treinamento para a equipe de enfermagem de como fazer essa maceração e trituração dos comprimidos. Jefferson, mas o medicamento veio, eu vou estar olhando na tabela toda hora se pode ou se não pode, não. Aí a gente criou também uma barreira de segurança, que foi uma etiqueta específica para mostrar os medicamentos que podem e que não podem ser triturados. Está aqui um exemplo, justamente todo medicamento que não pode ser triturado para administração em sonda, ele vem com essa etiqueta aqui, tá? Outra coisa bem interessante, bem legal, que o farmacêutico clínico faz aqui no hospital. Aqui do lado estão as metas de segurança da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde aqui no Brasil. E a meta de segurança número 3, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Então, aqui o farmacêutico está inserido. Justamente como eu falei, o nosso papel é justamente garantir a segurança, a administração correta e várias outras coisas. Buscando cumprir essas metas de segurança, a gente tem trabalhado em parceria com outras equipes, fazendo alguns trabalhos legais. E aqui está um dos primeiros trabalhos que teve à frente aí da farmacêutica Rayane, ela está aí, depois pode falar um pouquinho depois também, que foi justamente a tabela dos medicamentos de alta vigilância. A Amanda também participou disso e vários outros deram suas contribuições. Aqui estão todos os medicamentos de alta vigilância, são medicamentos que têm em baixa dosagem pode causar muitas comorbidades e várias outras coisas, falando de modo mais usual para as pessoas que estão aqui na live. E aí a gente tem o nome de todos os eletrólitos e antitrombóticos, hipoglicemiantes, e embaixo a gente coloca o risco que esse medicamento ele tem se não for administrado de maneira correta, na dose correta, na diluição correta, no tempo correto e várias outras coisas. Uma outra coisa interessante também, visando essas metas de segurança, é justamente o nosso padrão de etiquetas. A gente buscou atribuir cores, porque a cor chama a atenção para diferenciar aquilo que a gente precisa ter como atenção. Etiqueta branca, medicamento comum. Etiqueta amarela, medicamento da portaria 344, ou que as pessoas conhecem como medicamento controlado. Etiqueta azul, medicamentos que devem ser armazenados entre 2 e 8 graus Celsius. Etiqueta vermelha, medicamentos de alta vigilância. Aqueles que agregam mais de uma dessas características, a gente incorporou. A cor maior, mais prevalente, é a mais importante,
medicamento de alta vigilância, que também é da portaria 344. Nesse caso, medicamento de alta vigilância, que também é medicamento que deve ser armazenado de 2 a 8 graus Celsius. Bolinha preta para os medicamentos que têm prazo de validade de 3 meses. É uma outra coisa interessante também, que o sistema ele é padronizado e parametrizado para que o medicamento ele seja barrado até 5 dias antes do seu prazo de validade. E aqui é que eu mostrei no slide anterior, que é justamente os medicamentos que não podem ser triturados. Uma outra coisa interessante e legal que a gente fez agora nesse ano foi a atualização da nossa tabela de diluição. Foi um trabalho muito legal também feito em parceria com todos os farmacêuticos e principalmente a Raniele, que era estagiária no tempo e agora ela é farmacêutica, foi integrada à equipe, ela que encabeçou isso aí com Daniela, coordenadora também, nossa coordenadora, mas que teve a ajuda de todos os outros farmacêuticos, Rayane, Francisco, Amanda, o Clinton, Vanessa. A gente já conseguiu atualizar todos os medicamentos do hospital, sejam eles intravenosos, a maioria deles intravenosos ou intramuscular, com relação à diluição, reconstituição, concentração máxima, estabilidade e características sobre a própria administração. E também a atualização do cadastro de medicamentos. Todo o cadastro de medicamentos foi atualizado. Vocês podem ver que no TASI a gente tem uma aba aqui, farmácia, e que ela nos dá possibilidade de fazer várias coisas relacionadas ao medicamento, via de administração, como vocês podem ver embaixo, reconstituição, diluição, características do medicamento, prescrição, dose terapêutica, interações medicamentosas e várias coisas. Outro ganho que a gente tem aqui é trabalhar com esse sistema, que é um sistema da Philips, que ele dá muita possibilidade da gente adequar o sistema da maneira que a gente precisa. E essa ferramenta ela é muito legal por causa disso. A gente consegue fazer muitas coisas e tentar diminuir justamente os problemas relacionados aos medicamentos. A educação continuada também é muito importante, que é justamente disseminar essas informações, que é justamente tornar esse trabalho contínuo. A gente sabe que todo dia entra uma turma nova de profissionais aqui no hospital e todo profissional que ele entra ele precisa acompanhar a rotina do hospital, os protocolos do hospital e tudo que está relacionado a medicamento, já que é uma cadeia muito importante, a gente precisa justamente estar fazendo esse treinamento. E os que já continuam, os que já estavam aqui, precisam ser atualizados. Então, aqui um trabalho justamente de treinamento das equipes, como podem ver aqui, Amanda, o Clinton, o Francisco, a Rayane, espalhado pelo hospital. Outra coisa interessante também, confecção de material educativo, isso aqui a gente tem muita parceria dos nossos estagiários. A gente trabalha hoje com estagiários curriculares e extracurriculares. Matheus está aí online, Monique, eu não estou conseguindo ver os outros, mas isso tudo aqui são eles que ajudam a gente, tanto para fazer orientações aos pacientes, quanto para fazer orientações aos profissionais de saúde e várias outras coisas. Outra coisa legal também é que a gente tenta agregar todo esse conhecimento, disseminar dentro da nossa equipe, para que possa tudo isso ficar de uma maneira mais homogênea, mais linear. E não só isso, muitas vezes a gente no dia a dia não consegue parar para se atualizar. E aí a gente pede justamente a ajuda deles. Esses são os colegas que são estagiários que já passaram por aqui, e alguns já são farmacêuticos, né? A Mariana foi nossa estagiária, a Raniele hoje é farmacêutica. Para que eles tragam, a gente escolhe temas, a gente faz discussão de caso clínico, a gente faz discussão de artigo científico, a gente faz reuniões. E outra coisa muito interessante também, muito legal, é que a gente tenta divulgar esse trabalho fora, nacionalmente. Aqui foi um congresso em novembro do ano passado, em São Paulo, que foi aceito. O trabalho foi publicado na revista também do Congresso Farmacêutico de São Paulo. Aqui foi um congresso multidisciplinar de farmácia clínica aqui em Sergipe, também o trabalho foi aceito. Então a gente tenta disseminar esse trabalho, não só aqui dentro, mas fora também, para as outras instituições também. E isso dá muita riqueza de informações, esses momentos de encontro que a gente tem. E para finalizar, eu queria dizer que nada disso é feito, toda empresa, ela quando atinge um sucesso, por trás desse sucesso tem várias outras coisas ligadas, e o principal deles é justamente o trabalho em equipe. E a mensagem que eu deixo aqui é justamente essa: o sucesso de uma empresa é o resultado do trabalho de uma grande equipe, e a nossa com certeza é.
Por mais que ainda seja insuficiente o número de farmacêuticos para fazer todos esses serviços, com todos os usuários do serviço, mas a gente, com o quantitativo que tem, a gente já faz muita coisa legal, e a gente não para de produzir, de evoluir. Vou pedir desculpa aos meus colegas que estão aí pela foto, né, que foi meia despojada, mas é o que a gente tem, e esses somos nós, que independente disso tudo, a gente consegue também se unir e descontrair nos momentos. Aqui também, com todos os estagiários, são muito parceiros da gente, quem justamente ajuda todo esse serviço a andar mais depressa e mais eficiente. Pessoal, obrigado, acho que era isso que eu tinha para passar agora.